Bem-vindos! Hoje vamos explorar aqui uma dupla que, olha, está mudando bastante a engenharia de dados, dbt e Jinja. Exatamente. A ideia é sair daquele jeito mais artesanal de fazer SQL, né? Isso. As fontes que a gente analisou mostram bem como o Jinja, que é uma ferramenta de templating, funciona quase como um motor por trás do dbt. Uhum. Aplicando conceitos de engenharia de software no SQL, que era algo que faltava muito. Pois é, e a nossa missão aqui é tentar desvendar como é que essa combinação ajuda a criar pipelines de dados mais confiáveis, fáceis de manter, escaláveis. E sair daquela bagunça que muita gente chama de velho oeste do SQL. Exato. Quem já passou por isso sabe bem como era. Muitos scripts SQL, né, e o que a gente via... Repetição, Exatamente. muita repetição. Aquela regra de negócio clássica, calcular cliente ativo, copiada e colada em 1000 lugares. Nossa, e para mudar isso depois, um pesadelo. Tinha que caçar em tudo quanto é canto. E as dependências entre tabelas eram um campo minado. Totalmente. Renomeava uma coluna, uma tabela. E quebrava tudo em outro lugar. Silenciosamente. Só ia descobrir lá na frente, em produção. Exato. E desenvolver, testar, era arriscado. Tinha aquela coisa de ficar trocando o nome de banco, de esquema na mão. Lembro desse medo, sim. Uma implantação que falhava de noite por causa de um nome errado. Complicado. Muito frágil, pouco escalável. Aí o DBT entra para dar uma organizada na estrutura, mas é o Jinja que traz a mágica, o dinamismo. Faz sentido. Sabe, gosto da analogia com desenvolvimento web. SQL puro seria tipo HTML estático. Só tá lá, parado. Uhum. O DBT, com Jinja, transforma isso num framework moderno, dinâmico e inteligente. Permite colocar lógica de programação no meio do SQL. Tipo, condições, laços, Há essas coisas. condições. Isso mesmo. Condicionais, if, laços, até criar funções reutilizáveis. Ok, interessante. E como isso começa a resolver aquela bagunça na prática? Qual o primeiro passo, assim, a primeira grande mudança? Bem, a primeira é a abstração e modularidade. Em vez de escrever o nome físico completo da tabela, sabe? Banco produção, esquema vendas, tabela clientes. Aquele caminho enorme. Exato. Você passa a usar referências lógicas, como se fosse um apelido para o seu modelo, tipo ref clientes finais. Ah, e o dbt se vira para achar onde cai essa tabela. Isso. Ele resolve se você está no ambiente de desenvolvimento ou produção. O código SQL fica limpo, não precisa mudar. Entendi. Isso já deve evitar muita quebra por distração, né? Com certeza. E o grande benefício é que o dbt consegue mapear todas essas dependências automaticamente. Ele sabe a ordem certa de executar as coisas. Gera aquele grafo de dependências, o DAG, Self. Não se repita. o famoso dry. Chega de copiar e colar lógica SQL. Pois é. Com Jinja a gente cria as macros. Pensa nelas como funções SQL que você pode usar em vários lugares. Tipo aquele exemplo de converter centavos para reais. Perfeito. Em vez de ter valor 100.0 espalhado em 10 queries diferentes, Você cria uma macro para real, por exemplo. isso. E no SQL você só escreve algo como para real coluna valor. Fica super legível. E se a regra mudar, sei lá, a precisão? Muda num só lugar, na definição da macro. E a mudança se propaga para todo lugar que usa ela. O código fica limpo, a manutenção, nossa, muito mais fácil. Realmente poderoso. Centralizar a lógica faz toda a diferença. Mas ouvi dizer que o Jinja vai além, que dá para gerar código. Sim, e aqui a coisa fica bem interessante. Geração de código dinâmico. É escrever código que gera outro código SQL. Como assim? Imagina que você tem vários métodos de pagamento, cartão, boleto, Pix, e quer agregar os valores de cada um em colunas separadas. Ok, o jeito antigo seria escrever um sum case when método igual a cartão, then valor, and para cada um, né? Exato. E se aparecer um método novo? Teria que ir lá no código SQL e adicionar mais um case when. Pois é. Com Jinja, você pode ter uma lista desses métodos. Algo tipo cartão, boleto, Pix. Uhum. E aí, você escreve um laço for no Jinja que diz: olha, para cada item nessa lista, gera esse pedaço de SQL de agregação aqui. Espera aí. Então, se amanhã eu adicionar, sei lá, transferência bancária naquela lista, O próprio pipeline, na próxima execução, vai gerar o SQL para esse novo método automaticamente.
sem eu mexer no código principal da query. Exatamente isso. O código se adapta dinamicamente. Isso é incrível para a escalabilidade. Adicionar novas categorias, novas métricas, fica muito mais simples. Uau! Isso sim é uma mudança de paradigma. Adeus aquelas atualizações manuais, super estressantes para cada mudancinha no negócio. Se a gente junta tudo isso, abstração, dry com macros, geração dinâmica, a gente vê a transformação completa Saímos do artesanato SQL. para uma engenharia de dados de verdade. O trabalho fica mais confiável, porque as dependências são claras, os testes ficam mais fáceis Fica mais fácil de manter com a lógica centralizada. e escalável, por causa do código dinâmico, e até mais colaborativo, porque a estrutura é clara, versionável no Git como qualquer outro software. Basicamente, estamos tratando o SQL como software de primeira classe. É isso, aplicando boas práticas que já existem há tempos em outras áreas. Os 3 pilares que falamos são os motores dessa evolução. Então, para resumir, DBT com Jinja não é só mais uma ferramenta no cinto. É uma mudança fundamental na forma de pensar e trabalhar com dados. Traz rigor, traz eficiência. Exato, traz a engenharia para o desenvolvimento SQL. Muito bom. E sabe, isso deixa uma reflexão interessante, né? Se o Jinja permite gerar SQL de forma tão dinâmica, será que isso não poderia influenciar até o jeito como a gente desenha os nossos modelos de dados lá na frente? Como assim? Será que não poderíamos pensar em estruturas de dados que já nascem assim, mais fáceis de serem geradas e mantidas por templates? Modelos talvez mais parametrizados desde o início? Interessante. Modelos pensados para serem gerados dinamicamente. Fica aí a ideia para pensarmos como essa capacidade de gerar código pode mudar não só a implementação, mas o próprio design.